Desde o início do canal eu tenho vontade de fazer um vídeo falando sobre Fullmetal Alchemist, mas eu sei que já tem uma centena de vídeos aqui no YouTube falando das qualidades da obra, como o anime é foda e por que você deveria assistir ele. Eu não queria ser repetitivo e mais um vídeo falando as mesmas coisas que todo mundo já sabe. Eu queria relacionar alguma das temáticas do anime com algum tema atual. E é por isso que hoje, estranhamente, a gente vai conversar sobre Fullmetal Alchemist, arte de inteligência artificial e o conceito de alma. Fullmetal Alchemist Brotherhood é um dos melhores, se não o melhor, anime de todos os tempos. Ele ficou no topo do My Anime List por muitos anos, e só recentemente passou para o segundo lugar, ficando atrás de So no Frieren. Para quem não conhece ou já assistiu há bastante tempo, o anime ele retrata a história de dois irmãos, Edward e Alphonse Elric, que são pequenos prodígios da alquimia que foram abandonados pelo pai e são criados pela mãe. A alquimia, na série, é tratada como uma ciência que permite manipular a matéria e segue uma lei universal que é a da troca equivalente. Para se conseguir algo, é preciso sacrificar algo de igual valor. Com a alquimia, eles conseguem transformar objetos através dos seus materiais que compõem eles. É bem comum na história, por exemplo, pegar um pedaço de ferro e transformar em uma lâmina, um tipo de espada. Após ser acometida por uma doença, a mãe deles falece. Os dois jovens, muito ingênuos e encantados pelas possibilidades da alquimia, decidem quebrar um dos tabus dessa ciência, a transmutação humana, e tentam ressuscitar a própria mãe. Eles fazem o que é lógico, juntam todos os materiais que compõem o corpo humano. Aí na série eles descrevem 35 litros d'água, 25 quilos de carbono, 4 litros de amônia e vai mais um monte de coisa. E iniciam a transmutação na esperança de ver novamente a mãe que eles tanto amam. Mas é óbvio que isso deu muito errado. O Edward, nesse processo, acabou perdendo uma perna e um braço, enquanto Alphonse, seu irmão mais novo, perdeu o corpo inteiro, tendo que viver com a sua consciência selada em uma armadura vazia. Esse é só o início da história, assim que começa a jornada deles, e caso você não tenha assistido, eu fortemente recomendo que você assista. Conforme a história vai avançando, muitos temas sérios são discutidos de uma maneira muito interessante no anime, como o militarismo, as consequências da guerra, a diversidade, o conflito entre a ciência e a religião. E é mais especificamente nesse conflito que eu quero focar nesse vídeo. No universo do anime, a alma é um componente exclusivo dos humanos. É uma parte incorpórea da gente e supostamente eterna. E apesar deles terem reunido todos os componentes que formam o corpo humano, eles não conseguem formar um humano porque falta essa alma. Eu lembro que quando assisti o anime pela primeira vez, há alguns anos atrás, essa foi uma das coisas que me marcou bastante. Eu tenho a tendência a ter uma visão mais agnóstica da vida, então pra mim foi difícil entender e aceitar esse conceito de alma. Eu entendia que isso que define uma pessoa, a nossa parte imaterial, que a gente pode chamar de alma, era um somatório de coisas como nossas memórias, nossas experiências, nosso caráter, nosso conhecimento, nossos gostos pessoais e assim em diante. A junção de tudo isso é o que forma a nossa alma e nos diferencia. É uma visão muito menos ligada às questões espirituais e muito mais ligada às nossas experiências e referências pessoais. E é com isso em mente que a gente chega no assunto das inteligências artificiais. Recentemente, as IAs gratuitas, como o ChatGPT, se popularizaram. E com elas surgiram as artes de inteligência artificial. Eu mesmo fiquei bem impressionado na primeira vez que usei o ChatGPT. Eu pedi para ele escrever uma historinha sobre 3 garotos que eram amigos de infância. E, para minha surpresa, ele foi lá e escreveu algo que fazia sentido com esse prompt que eu inseri. Ele escreveu uma história, ele narrou fatos que faziam sentido. E isso, para mim, foi muito surpreendente. O avanço da tecnologia é algo que nos impressiona, e isso foi uma prova desse avanço, e ele estava bem na minha frente. O computador foi capaz de escrever uma história. E esse foi só o começo, né? Logo em seguida, outras dezenas de inteligências artificiais se popularizaram, seja para gerar texto, imagem, áudio, vídeo, e surgiu todo tipo de, entre aspas, né, arte de inteligência artificial. Porém, com o tempo e algumas polêmicas depois, né,
eu comecei a perceber um padrão nesses materiais gerados por inteligência artificial. Eles são vazios. A história, o conto que o ChatGPT escreveu para mim, não tinha um significado, não tinha uma mensagem. Era uma sequência de palavras que formavam frases que faziam sentido, mas era desprovido de emoção. Faltava algo que tornasse aquilo uma produção humana. Quando a gente entra em contato com uma produção artística em que o autor ou autora realmente se dedicou, assim, se entregou na produção daquela obra, seja ela de ficção ou um retrato da realidade, a gente é capaz de sempre perceber um toque autobiográfico, algo que torne aquilo mais real e humano. Elas têm um significado, elas passam uma mensagem e, mais do que isso, elas transmitem um sentimento. Por outro lado, agora quando a gente entra em contato com essas artes de inteligência artificial, a gente percebe que elas são desprovidas de significado e emoção, elas são um amontoado de referências analisadas por um algoritmo e vomitadas num plágio descarado e sem sal. E com isso eu percebi que escrever uma história, compor uma música ou pintar um quadro é muito mais do que ordenar palavras, notas ou cores. Se fosse só isso, uma inteligência artificial ia conseguir reproduzir. Ao comparar a produção artística humana com a produção, entre aspas, artísticas de inteligência artificial, a gente quase percebe escancaradamente que o que nos diferencia é, sim, a alma. Se a minha definição de alma anterior, que é uma soma das nossas referências e experiências, estivesse certa, uma inteligência artificial que tem acesso a milhões de referências na internet, milhões de relatos de experiências, ia ser capaz de reproduzir essas obras. Mas ela não é. Eu só posso acreditar que a alma é o que nos separa dos computadores e, ao meu ver, na minha opinião leiga, é algo que nenhuma máquina vai ser capaz de emular. Eu não quero dar spoiler aqui, mas o próprio Edward, ele é um personagem que tem essa visão mais agnóstica, mais racional, mais científica das coisas. E conforme a história vai se desenvolvendo, ele percebe que não só essa visão científica não consegue resolver tudo, como muitas vezes ela é danosa para situações. O anime ele faz umas críticas bem pontuais, assim, bem certeiras, na minha opinião, a respeito dessa visão ultra científica que nos levaria a aceitar certos absurdos. Eu não quero dar spoiler, vou parar por aqui. Mas é isso. A arte de inteligência artificial é tão desgostosa e sem sal que me fez passar a acreditar que a gente sim possui almas. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco diferentão demais. Só posso dizer, assistam Full Metal Alchemist caso não tenham assistido, pelo amor de Deus, isso aqui é uma obra-prima. Deixem aqui nos comentários o que acharam do vídeo, deem um like, se inscrevam, que me ajuda um monte. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Até mais!